Tá precisando convencer alguém de fazer alguma coisa e tá difícil? Quer aprender uma técnica para convencer essa pessoa a fazer qualquer coisa? Então, segue o vídeo até o final que eu vou te dar uma solução. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão acompanhando este vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Bruno Correia, eu sou psicoterapeuta, missionário e venho hoje aqui trazer para vocês uma informação de ouro. E você não vai encontrar isso no livro A Arte da Persuasão, né? É um livro que eu li, recomendo, muito bom, sobretudo para quem trabalha com vendas, para quem quer se comunicar, para quem quer transmitir a sua ideia com clareza, né? Mas o que eu venho trazer hoje para vocês vai além do que esse livro traz. Por quê? O livro ele traz técnicas de neurociência, de gatilhos mentais, de uma forma muito mais psicológica para conseguir convencer uma pessoa. Só que eu venho trazer hoje para vocês uma matéria muito importante, que é o seguinte. Tem um autor chamado David Hawkins, né? Ele escreveu 2 livros muito importantes. Um é o Deixar Ir, soltar, né? Que é uma forma de você liberar, você não querer ter o apego, não querer ter as circunstâncias nas suas mãos. E um segundo livro que é muito, muito importante. Eu também li esse livro, se chama Poder versus Força, né? Power versus Force, em inglês. E nesses 2 livros ele trata de algo muito semelhante. Porém, o livro Poder versus Força, ele resume, vou dar um resumo para vocês do livro, né? Ele trabalha com uma escala logarítmica de poder, de graus, de níveis de consciência e força que você exerce sobre os outros de uma forma energética. Porém, eu vou resumir de uma forma muito sucinta com um exemplo. Poder e força. Ele diz que são 2 coisas paralelas, que elas podem se somar em alguns momentos, mas que a essência da natureza, a essência da vida com leveza, com tranquilidade, é o poder. E o poder ele não é uma coisa conquistada, né? Poder é uma coisa adquirida, ou seja, é dado a você e você adquire aquilo de uma forma muitas vezes imerecida. Então ele trata o quê? Ele trata da seguinte maneira. Vou dar um exemplo mais fácil, que fica muito mais claro. Um bebê dentro de uma igreja, dentro de um culto, ele não tem força para nada. Nem força para chorar ele faz direito. Por quê? Porque o choro do bebê ele não força para chorar. Ele chora porque é a natureza dele, a contingência dele naquele momento. Então, o bebê quando ele chora, ele tem o poder de acabar com uma missa, por exemplo. Pode ter 2.000 pessoas, pode ter ali 4.000 pessoas. Se ele berra para valer, ou a mãe tira ele de dentro, ou ele acaba com a missa, acaba com o culto, certo? Então ele tem o poder de silenciar 4.000 pessoas numa situação. E ele fez força? Não. Ele só foi. Ele só, naquele momento, ele tem o poder de ser ele e pronto. E as coisas acontecem. Então, o que eu quero dizer é assim. O poder é algo que está inato. E você não força, você não se articula para executar esse poder. Para ilustrar para vocês sobre o que é força, a diferença da força para o poder, vamos falar aqui, vamos contar um caso para vocês sobre Napoleão. Napoleão, todos sabem que ele foi um grande batalhador, um grande general, foi imperador e tal. Só que ele conquistou tudo aquilo na base da força. Ele lutou, ele foi para cima, ele colocou medo nas pessoas, ele foi jogando, ele fez um jogo na base da força. E em certo momento, eu não me lembro quem disse isso para ele, né? Se alguém souber aí, coloca nos comentários. Mas eu lembro dessa frase que me marcou muito. Falaram para ele assim, é muito bom construir um trono, é muito fácil construir um trono de baionetas, mas é muito difícil ficar sentado em cima dele. Ou seja, essa pessoa quis dizer o seguinte, você construiu algo que você não vai conseguir sustentar. Por quê? Porque a gente quando faz força na vida, a gente uma hora cansa. E quando a gente cansa, a gente cede. E o castelo que a gente construiu desaba. Então, eu vim aqui dizer para vocês que vocês querem conquistar alguém, se vocês querem
convencer alguém de alguma coisa, muito mais do que convencer, muito mais do que adquirir, do que jogar com a pessoa e negociar com a pessoa, é vocês serem. Quando vocês têm dentro de si a convicção de que aquilo é bom, de que aquilo é importante, ou de que vocês são a pessoa certa para o lugar certo, para o momento certo, e vocês têm essa clareza, essa energia, essa potência, esse poder que está em vocês é transmitido para a outra pessoa e ela se sente segura e além da segurança, ela consegue, além de imaginar, ver os seus resultados, ela consegue sentir na sensibilidade, é uma coisa que não se explica muito bem, mas ela consegue sentir o seu poder, certo? A capacidade de força, ela é uma coisa importante. Muitas vezes a gente tem que fazer força para algumas situações. Porém, uma vida não é construída de força, ela é construída de poder. Então, sejamos, nos esforcemos, leiamos, aprendamos. Então, a ideia é ser para depois fazer sem força, fazer com o próprio poder que nós já temos. No fundo, é autoridade. Quando você tem autoridade sobre aquele assunto, sobre aquela matéria, a gente naturalmente não faz esforço, não faz força. A gente tem o poder de conquistar aquilo e de convencer aquela pessoa. Então, numa situação, você precisa estar num relacionamento, você precisa convencer seu cônjuge, por exemplo. Isso eu digo muito para as mulheres. As mulheres, elas gostam, não é que gostam, vamos dizer assim. As mulheres, elas têm uma tendência a, na hora de não conseguir algo, começar a colocar na base da força. Por quê? Porque a mulher, ela tem o lado da sensibilidade. E quando ela percebe que a sensibilidade não é suficiente, ela vai para o lado da força. Então ela quer falar, ela quer brigar, ela quer discutir. E o homem, ele é movido muito mais pela razão, certo? Mas tem algo dentro do homem, e isso aí você estuda na antropologia, você vê que o homem tem algo dentro dele que vai além da lógica, que é a questão da admiração. O homem quer ser admirado por outros homens ou pela sua parceira, por uma outra mulher. Quando você demonstra para o homem, isso para as mulheres eu digo, que você realmente, e é real, você perde a admiração por ele, pelo fato de ele não estar sendo capaz de ser homem, isso mexe com o homem de uma forma tão impressionante que ele vai achar, ainda que de uma forma indireta, ele vai achar um meio para atender você, né? E os homens que não sabem ter a sensibilidade do relacionamento, da relação não só com mulheres, mas sentir uma criança, sentir um outro homem, né? O homem que não tem esse feeling de sensibilidade, ele não aguça a energia feminina dele para esses momentos, ele fica um ogro, fica um cara brutão, ele é um provedor, ele é um lutador, um batalhador, mas ele não é um homem completo, né? E isso causa insegurança na parceira. Então, o que eu venho trazer para vocês aqui é essa ideia da força versus o poder. Fiquemos com o poder, usemos do nosso poder. E sobre isso, depois eu vou falar em outros vídeos sobre profissão, sobre desenvolvimento pessoal e sobre essas questões de como escolher bem a profissão, como escolher bem um trabalho. Está muito ligado a essa questão do poder, tá certo? Então, gente, eu, mais uma vez, me chamo Bruno, eu sou terapeuta, eu atendo online também. Então eu vou deixar abaixo do vídeo, na descrição, o meu telefone. Quem precisar de alguma orientação, de alguma ajuda, pode me chamar no WhatsApp, que a gente marca um horário para você e a gente faz um atendimento, tá bem? Outra coisa, se inscreva no canal, é muito importante a inscrição de vocês para a gente poder divulgar esses vídeos, aumentar esse conteúdo, trabalhar com esse tipo de material para ajudar as pessoas. Essa é a minha vocação, mas eu preciso da ajuda de vocês para que esse trabalho seja levado adiante, certo? Então, agora vocês vão curtir e compartilhar com alguém. Pode compartilhar no seu status, pode compartilhar com uma pessoa, com o pai, com a mãe, tá certo? E também eu vou deixar o link da plataforma Apoia-se, onde eu desenvolvo um trabalho social com jovens aqui na nossa região, aqui em Cuiabá, e
são aulas de música e eles precisam de ajuda, precisam de patrocínio para desenvolver esse trabalho. Então peço a vocês, entrem no link, façam uma colaboração, coloca lá seu cartão de crédito e façam uma ajuda para a gente poder servir a essas crianças. Tá bem? Pessoal, até mais, que Deus abençoe a todos e valeu!